Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, chegando até vocês através do YouTube, esse canal na internet para o mundo todo. Hoje vamos falar um pouquinho da nossa Umbanda, da Umbanda que praticamos, e fazer algumas reflexões. Estamos há 8 anos como zelador de uma corrente mediúnica na Umbanda. Zelador é aquele que zela pelo axé, vigia pela condição vibratória, fluídica de toda a egrégora de um templo, de uma casa que trabalha cultuando os orixás junto com os falangeiros, com os guias, os mentores astrais que dão verdadeiramente a cobertura espiritual para todos os trabalhos. Fica o nosso registro pelo agradecimento eterno em nosso coração, pela cobertura e guarda espiritual que os amigos do além, os guias astrais, têm dado para a nossa casa, para a nossa egrégora, para o nosso templo. Estamos com 3 dias de trabalhos semanais, atendendo uma média de 300 consulentes a cada semana. Graças a Deus, graças aos orixás, graças aos falangeiros, com ética, com um sentimento de entrega, de altruísmo, de auxílio ao próximo, daqueles que vêm e batem a nossa porta buscando ajuda no momento das suas existências, buscando auxílio, conforto, uma palavra de alento, e que os orixás não nos faltem nos nossos labores espirituais. Sempre digo que encaramos a mediunidade na Umbanda como um sacerdócio, e o zelador, o dirigente, ele tem que ter a consciência que ele não se pertence. Ele é um mero canal, um mero instrumento do mundo maior, dos mentores astrais e dos orixás, como alavanca, como instrumentação que leva e conduz todo o trabalho espiritual que vem do lado de lá e que se converge para o tempo nos dias de gira, nos dias de encontros rituais, e que se perpetuam ao longo das 24 horas do dia, durante a semana, nos trabalhos que ocorrem no mundo espiritual. Mas hoje vamos falar um pouquinho, tomamos coragem, digamos assim, porque é um assunto polêmico, e tudo que nós colocamos nunca queremos passar a impressão de autossuficiência, de arrogância, de etnocentrismo, ou seja, a Umbanda que nós praticamos é melhor do que as outras Umbandas. Nós sabemos que existe uma diversidade muito grande no nosso país quando se fala de Umbanda, e temos o respeito por todas as formas de manifestação que buscam uma única essência, que é o sagrado. Então a gente procura sempre não se prender à forma, à parte externa de como essa busca do sagrado se apresenta, e sempre procuramos observar a essência da mensagem de uma religião. E Umbanda, sendo uma religião, qual é a sua mensagem? Não concebemos uma religião que ela não tenha como objetivo o bem do próximo, o auxílio, a espiritualização, a expansão da consciência, levando a um bem-estar existencial, um aprimoramento moral, que o ser, aquela consciência, encontre um maior equilíbrio na sua existência, um melhor bem-estar e, quem sabe, até a paz interna, a paz espiritual e a felicidade nesta existência. Isto posto, o assunto que nos motiva hoje a fazer esse pequeno vídeo seria o seguinte: ao longo dos anos,
já recebemos vários e vários e-mails através do blog, do nosso e-mail, que tem no blog, o triangulodafraternidade.com, e através também dos nossos e-mails pessoal, pessoas das mais diversas localidades do Brasil, muitas vezes perguntando, compartilhando um momento de sofrimento, de dor, de doença na família, de angústia, né, por algum motivo, seja de saúde, seja econômico, seja psicológico, seja espiritual, né, e pedindo uma indicação de um centro, de umbanda confiável na sua região. Nós nunca tivemos assim, temos a pretensão de indicar quem quer que seja, mas dentro das nossas escassas possibilidades, podemos dividir com os amigos, aqueles que são simpáticos a nosso labor espiritual, a umbanda que praticamos, digamos assim, algumas dicas que os anos, desde criança, né, desde 7 anos, quando fomos batizados na umbanda na cachoeira de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, desde tenra idade, 10, 12 anos, já éramos cambono, terreiro de umbanda na Pavuna, que a nossa mãe trabalhava, né? Então a gente, acredito que nessa pouca existência, estamos aí com 49 anos, fazendo 50 esse ano, acho que a gente conquistou alguma experiência, né? 8 anos como zelador à frente de um agrupamento como fundador, mais 14 anos trabalhando na mediunidade, seja dando passe, dando consulta, como através do estudo, né? Então acho que a gente conquistou alguma experiência que a gente pode compartilhar com os amigos, né? Aqueles que não são simpáticos. Por exemplo, se Umbanda é uma religião e uma casa que tem na fachada o nome Umbanda, por si só isso já significa que ela seja confiável? Infelizmente, meus irmãos, o fato de ter o nome de Umbanda na fachada não quer dizer que aquela agremiação seja confiável. E eu explico pelo seguinte: como nós não temos uma codificação e não vamos ter, nós não temos um poder central, nós não temos uma federação que imponha ritos ou liturgias, e cada casa, cada agremiação, cada agrupamento, o seu dirigente, o seu sacerdote, o seu zelador, junto com os espíritos que o assistem através da mediunidade, da sua intuição, enfim, do seu conhecimento, do seu labor espiritual junto com aquela agremiação, ele estabelece seus usos e costumes ritualísticos, litúrgicos, né? Objetivando atender, congregar, aglutinar aquela comunidade que se une no entorno desse projeto espiritual naquele tempo. Então, nós temos verificado que muitos irmãos vêm até nós um pouco machucados, um pouco desconfiados, um pouco inseguros, perguntando se nós poderíamos indicar uma agremiação que seja confiável, dar algumas dicas. Nós não podemos compartilhar algumas observações que a gente faz ao longo do tempo, inclusive nas nossas preleções aqui na nossa casa. A gente faz algumas observações, como por exemplo, você chegou a um templo que você não conhece, primeiro passo, observe se existe cobrança por serviços espirituais. Nós entendemos que mediunidade, que é a mola propulsora da nossa religião, que ela se movimenta e se impulsiona através do canal mediunidade, que devemos dar de graça aquilo que recebemos de graça, que é a mediunidade. Primeiro, observe se essa casa cobra serviços e trabalhos espirituais. Sinta a egrégora, a vibração. Sinta os fluidos, a vibração da casa, se você chegar a frequentar uma casa que cobre, por exemplo. Não indicamos, mas não quer dizer que uma casa que tenha cobrança, muitas vezes uma taxa módica, uma mensalidade para sustentação
da parte material, não podemos julgar quem quer que seja, dizer que a casa A ou a casa B é melhor. Não temos esse direito. Nossa casa, todos os trabalhos espirituais e atendimentos são gratuitos. Procuramos sustentar a parte material através de uma mensalidade que fica a encargo dos associados, valor de contribuição, e sempre que necessário pedimos doação nas nossas palestras, nas nossas reformas, na manutenção do templo, nas nossas despesas. A assistência tem contribuído de forma anônima, né? Sempre que possível, né? As pessoas doam e a gente aceita isso de coração para a manutenção da parte material. Devemos observar se aquele sacerdote vive da religião. Entendemos que devemos viver para a religião e não viver da religião. Caboclo Peri, que é o guia-chefe do nosso agrupamento, sempre nos orienta nesse sentido. Devemos viver para a religião e não viver da religião. Né? Primeiro aspecto. A cobrança financeira do trabalho espiritual propicia ao longo do tempo que haja alguns desvios no caminho, como por exemplo, você no momento de desespero, no momento de dor, de sofrimento, buscar um auxílio espiritual e naquele momento dizer, olha, você tem que fazer esse trabalho, desta forma custa tantos reais. E você sai desesperado, vende o seu carro, tira um empréstimo no banco, paga, e muitas vezes não acontece nada. Não acontece nada. Há casos de consulentes que chegam à nossa casa que fizeram determinados trabalhos e a situação piorou. E eles nos perguntam, como é que pode? Eu fui lá, paguei trabalho espiritual, e fiz tudo de coração para o bem do próximo e aquilo e piorou. O fato de fazermos algo para o bem do próximo não quer dizer que seja do seu merecimento. Verdade? Existe uma lei maior que rege, como por exemplo a questão das doenças que se estabelecem no nosso corpo físico, né? Como é que nós vamos interferir, por exemplo, um ente querido nosso que está com câncer, uma doença ou uma outra doença degenerativa, e nós vamos lá, fazemos um trabalho, interferimos para ele ser curado, ser ajudado. O mundo maior tem forças, tem leis que independem da vontade dos homens, ou dos sacerdotes, ou dos religiosos da terra. Se aquele irmão tem que escoar, né, de alguma forma, algum resíduo que ele trouxe de encarnações passadas no seu perispírito, ele tem que passar por aquela doença, no sentido que ele retorne para o mundo espiritual em melhores condições vibratórias do que quando ele veio para a terra, para a sua própria libertação em espírito. Não vamos conseguir interferir nisso, seja com que trabalho for. Isso é tão verdadeiro que, se assim ou fosse, não teríamos sacerdotes de qualquer religião, seja com câncer ou com doenças degenerativas, né? E reflitamos sobre isso, principalmente essa questão da cobrança. Se você chega numa agremiação, observe isso. No nosso modo de ver, um ponto que é indispensável de se observar, mesmo se caso seja gratuita, se ela realiza sacrifício animal. Nós entendemos que caridade, que é auxiliar o próximo através do canal da mediunidade, não se coaduna, não combina com o sacrifício animal. O hino da Umbanda é uma louvação à vida, né? E temos sido orientados desde tenridade, através dos nossos guias, dos nossos instrutores, que a nossa religião deve ser praticada e não é possível que seja ritualizada, seja através ou com o sacrifício de animal, seja de que forma for. Pense sobre isso, reflita, porque o fato de ter uma agremiação que se diz de Umbanda não quer dizer que ali esteja sendo feito um trabalho espiritual dentro das leis cósmicas, universais, que independem da nossa vontade. Livre-arbítrio, merecimento, pré-existência da alma, né, reencarnação, a lei de causa e efeito, são leis universais que não são dogmas, digamos assim, da religião A ou da religião B. Longe de nós mostrarmos qualquer senso de superioridade,
de qualquer apelo de hegemonia na Umbanda, ou de querer imputar que nós somos melhores ou piores de quem quer que seja. Longe disso. Sabemos que existem religiões, cultos dentro da matriz afro-brasileira, que dentro dos seus fundamentos, seus preceitos, né, milenares, é realizado o sacrifício animal. Não julgamos, não temos nenhum senso de superioridade em relação a isso, até porque nós sabemos que somos espíritos muito comprometidos com a mediunidade e não podemos responder por nós, pela nossa anterioridade à nossa alma, aquilo que a gente já fez. Não sabemos os débitos do nosso passado, não sabemos o nosso comprometimento com a lei divina. Então, longe de nós julgarmos a quem quer que seja. Estamos simplesmente dando um recado, dando um toque àqueles que são simpáticos a nós e que, ao chegarem num templo religioso pela primeira vez, observem isso. Observem se há cobrança, observe se há sacrifício animal, observe a vibração, como você se sente, né? Como é o corpo mediúnico, como são os médiuns, né? Se existem disputas de vaidade, se existem disputas de paramentos, né? De ritos externos excessivos, querendo demonstrar que existe força através do ritualismo externo, que existe poder, né? De axé. Observem isso, procure entender que muitas vezes o encontro da sua paz, o encontro do auxílio que você está buscando está dentro de você mesmo. Ou, na ausência de um templo de Umbanda que você confia, ou de um centro espírita, procure um local espiritualista, religioso, pode ser uma igreja, pode ser um outro templo, que você consiga verticalizar a sua consciência para o alto, né? Buscar o auxílio da inspiração, da intuição, em rogativa humilde ao mundo maior, que com certeza você, se você tiver merecimento, você será atendido. Esperamos ter de alguma forma auxiliado, dividido de alguma maneira algumas impressões, que Oxalá nos proteja, nos guarde, que todos os orixás estejam vibrando sempre com a gente, em resgate do nosso próprio espírito, ainda tão comprometido com a lei, tão endividado, né? E que consigamos continuar fazendo a caridade em nome da Sagrada Umbanda, com os orixás, no nosso templo, buscando sempre o melhoramento íntimo das criaturas, de nós mesmos, e que o nosso ori, o nosso heredar, a nossa mediunidade pertence aos orixás, e eles sabem o momento adequado de que o nosso mandato, digamos assim, mediúnico, encerrará na Terra. Muita axé, muita paz, muita saúde, que Oxalá nos abençoe a todos. Que assim seja.